Bom dia, amigos. Muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Queria que você que tem a sua Bíblia, seu aplicativo, se você quiser me acompanhar, vamos fazer uma pequena reflexão com base na epístola aos Colossenses, de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 8. Damos sempre graças a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então Paulo começa aqui com uma ação de graças, e entre as virtudes que Paulo sempre elogia, você vai encontrar com frequência nas suas cartas, isso também na primeira epístola de Timóteo, é o amor, a fé, a esperança e os resultados da graça de Deus na vida das pessoas. Então, eu queria falar um pouco com você sobre os resultados da graça de Deus. Você sabe muito bem a definição mais utilizada de graça, que é o favor imerecido, é Deus sendo generoso, compassivo, apesar do demérito humano, apesar do pecado humano, Ele nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação, que o Senhor gratuitamente nos dá a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus, e ser filho de Deus é um grande poder, assim está escrito no Evangelho de João. Então Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus e também fomos atingidos por essa graça maravilhosa que enterra o passado e a sua influência sobre o nosso presente, de modo que a cédula que era contra nós foi rasgada e agora podemos viver em novidade de vida, zerando com tudo aquilo que desagradava o coração de Deus e nos dando agora um novo jeito de viver, uma nova mente, um novo espírito, um novo coração. Você tem recebido essa palavra no seu coração. Mas além disso, é preciso compreender que a graça ela produz resultados na vida. Então, quando nós falamos sobre graça de Deus e como nós fomos catados de onde nós estávamos no tremedal de lama e o Senhor nos fez emergir, nos limpou, nos lavou e nos curou. Ele nos faz isso porque é possível que essa graça de Deus, que vai nos salvar, que vai nos separar para Ele, também produza frutos, resultados concretos, coisas visíveis que existem e que são abundantes na vida de qualquer cristão. Então, ser salvo não é apenas ter reservado no além um lugar para ficar. Então, o céu só é céu porque tem Jesus. É Jesus que faz com que o céu mereça esse nome. E estamos com Ele também aqui. Então, é uma vida com Jesus e que se consuma e tem o seu ápice na ressurreição dos mortos, na consumação dos séculos, quando estaremos com Ele para sempre, sem essas limitações biológicas que temos agora. Nós que acreditamos nas Escrituras, entendemos assim. Então estaremos com Ele para sempre, mas já estamos agora. E esse andar com Jesus produz frutos, por causa da graça de Deus na minha vida e no seu coração. Então a graça de Deus, ela é frutífera, ela tem a capacidade de fazer com que eu e você tenhamos uma fé operante, uma fé que vai, na verdade, ser abençoadora de vidas, e que vai ser também um referencial da presença de Deus
né, nesta terra. Então Deus quer que eu e você possamos ter resultados nessa graça, porque a graça de Deus, né, e a salvação, ela não é uma preparação para a morte. É bom sempre frisar isso. É uma preparação para a vida. Nós somos preparados para viver. Nós fomos moldados, né, pelo grande artífice, né, Jesus Cristo, que nos molda com as suas mãos santas de oleiro, para que a gente viva como cristão. Então não é apenas o destino final nosso que conta, mas a nossa vida agora. Daí a importância de viver, né, em obediência, em santidade e em produção de frutos. E é o que o Senhor quer para mim e para você. Eu queria destacar duas espécies de resultados da graça de Deus, né? Aquela que impacta positivamente o nosso relacionamento com Deus e aquela que impacta o nosso relacionamento com as pessoas. A graça de Deus, ela vai influenciar o nosso relacionamento com Deus. Salvos pela graça, retirados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E daí, o que é que acontece depois? Bem, o relacionamento com Deus, ele tem um avanço qualitativo. Porque na realidade as pessoas, é uma minoria, né, aqueles que não acreditam em Deus, né, a quantidade de agnósticos e de ateus, né, ela em relação à população total, ela é minoritária, sobretudo aqui no Brasil. Né, é um povo religioso, um povo de fé. Mas não basta apenas ter essa fé, nós precisamos entender qual é a qualidade desse relacionamento com Deus. Quando nós somos salvos pela graça, esse relacionamento com Deus, ele ganha uma dimensão diferente da que conhecíamos antes de sermos salvos, transformados e crucificados com Cristo e antes de recebermos um novo coração. Então as coisas mudam. Eu queria trazer um pouco, né, alguns exemplos bíblicos para ilustrar como é se relacionar com Deus a partir do conceito bem assentado no coração sobre graça de Deus. Tem uma passagem em Lucas que fala que Jesus disse, né? Se você tem um servo que está trabalhando no campo e ele chega, você não vai dizer, senta você primeiro aqui, come e eu fico aguardando. Não, você vai dizer, me sirva, apronte-se, depois que eu comer e beber, aí você vai também comer e beber. E aí ele fala, será que o Senhor ele tem que agradecer ao seu servo pelo fato de o servo fazer o que foi ordenado? E aí ele conclui, né? Quando fizerdes tudo quanto vos foi ordenado, digam para vocês mesmos, fizemos apenas o que devíamos fazer. O que isso quer dizer? Jesus chama que aqueles que fazem o que o seu Senhor manda são servos inúteis. Então não se trata, claro, de um rebaixamento que Jesus Cristo está fazendo, né, contra as pessoas, os discípulos. Muito pelo contrário. O que ele está dizendo é que o nosso relacionamento com Deus, sendo pela graça, nós não somos credores de Deus. É um grande privilégio, por exemplo, para mim, estar aqui compartilhando a palavra de Deus, e alguns fazem isso não por vocês que estão me ouvindo, não por live, né? Mas talvez em casa, na sua célula, com seus amigos, alguns pastores estão aqui. Então isso é um grande privilégio. Se a minha vida for subtraída dessa história, se eu não, ou por alguma razão, decidir não ser um trabalhador da seara, o reino de Deus continua e continua muito bem. Então eu e você não somos capazes de interditar o prosseguimento do plano de Deus, que não pode ser parado, que não pode ser impedido. E se nós entramos nesse plano de Deus, na verdade é pela graça. E é muito bom participar dessa história, né? De colocar a nossa vida, né? A nossa força e a nossa energia para que o nome de Deus seja glorificado e para que a reconciliação dos homens com Deus seja promovida. Isso é maravilhoso. Então é se relacionar com a graça de Deus. Ele fala, vocês acham que isso é grande coisa? Não, é a minha graça sobre vocês.
Nós não podemos entender que temos algum tipo de cacife espiritual só pelo fato de obedecermos a Deus e nos compararmos com os que não obedecem. Isso não é a compreensão da graça de Deus. Porque se obedecemos, é na força do Espírito Santo. Se cremos, é porque isso é dom de Deus. Porque os que predestinou, a esses também, Ele chamou, justificou e glorificou. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, por meio de quem nós obtivemos essa poderosa salvação. É importante nós entendermos esse relacionamento que temos com Deus é sempre pela graça. A graça é aquilo que me faz se achegar a Deus, me achegar a Deus, ir para os braços dele, ser perdoado, mas também andar com ele de acordo com esses critérios da graça de Deus. Que não leve em consideração a minha virtude, porque nós não temos. O que temos é o Cristo em nós, esperança da glória. É isso que nós temos, né? Tem um salmo, o Salmo 73, eu estava relendo ontem, que é muito interessante. Ele ilustra um pouco desse relacionamento que podemos ter com Deus sem uma compreensão mais aprofundada do que é a graça de Deus. O salmista Asaf, ele fala que ele começou a sentir inveja dos perversos, dos ímpios, porque ele começou a verificar que os ímpios, isso do ponto de vista dele, não adoeciam, que eles tinham prosperidade, que eles gozavam de boa saúde, seus filhos estavam muito bem, desandavam sua boca a falar contra os céus e dizer: será que existe conhecimento no Altíssimo? Que nada, isso não existe. E aparentemente tudo lhes corria muito bem. Ele falou: olha, eu servi a Deus inutilmente, do que me adiantou lavar as mãos na inocência e ser fiel a Deus? Então ele compreendeu que comparativamente parece que não valia a pena servir a Deus e ser fiel. Do que adianta se o ímpio parece que está em um estado de prosperidade que eu mesmo não gozo? Ou seja, ele começou a criar uma relação entre o que crê em Deus e do que serve a Deus e começou a comparar com os que não creem. E os benefícios dos que não creem parecem ser não só iguais, mas superiores ao que crê. Mas isso é uma compreensão daquele que não tem ainda, né, uma ideia do que é a graça de Deus. Se é um favor imerecido, a própria comparação com quem quer que seja, ela já é insensata, ela já não tem razão de ser. Porque tudo que nós recebemos de bom vem do alto, vem dos céus, e nós nada merecemos, não é o que nós afirmamos como graça de Deus, que é o favor imerecido? Então, o que nós devemos ter no coração é sempre a gratidão, é sempre a compreensão de que o que vem além da salvação, o que vem além do perdão dos pecados e da reconciliação, é brinde generoso da parte de Deus. Então, a própria comparação já é uma ideia muito feia para o cristão. Quando ele começa a dizer e separar, né, os grupos dos merecedores e dos não merecedores, ele está no grupo dos merecedores. E aí, quando nessa repartição de bênçãos ele se sente prejudicado, ele diz, no final das contas, ainda que não declare com a sua própria boca: Deus foi injusto. Deus foi injusto porque eu não fui recompensado na medida do ímpio. Então, esses pensamentos são pensamentos carentes ainda de maturidade, e que o Senhor não permita que nosso relacionamento com Ele seja baseado, né, nesse critério de merecimento. Senão a graça de Deus acaba sendo apenas uma palavra, um conceito, não algo que se põe em prática, não algo que deve ser operacionalizado de verdade na vida, né, no nosso relacionamento com Deus. Então assim tem que ser, precisamos ter isso no coração. Uma passagem que eu amo e tenho muito carinho por ela, porque me ensina muito, talvez eu use além da conta, não sei, é dos trabalhadores na vinha, que também fala muito sobre o que é a graça de Deus. Você talvez conheça a passagem quando um senhor tem uma vinha e ele começa a regimentar os seus trabalhadores a partir do início do dia. E do início do dia até o final do dia, você recebe um denário.
alguns aqui devem saber que um denário é o pagamento do salário de um dia, né? É uma jornada de trabalho naquela época, se pagava um denário. Mas aí ele começou também a regimentar outros durante o dia, até chegar no final da tarde, faltando 1 hora para o sol se pôr. Eu falei: vocês não estão fazendo nada aí? Que tal se vocês trabalharem na minha vinha? Vão para lá, eu vou pagar o que for justo. E eles falaram: não, vamos lá, foram trabalhar. Aí no final do dia, esse dono da vinha começou a pagar o salário de cada um e começou pelos últimos. E ele deu um denário para aquele que trabalhou apenas 1 hora. E aí os que começaram no início do dia falaram: opa, sobrou coisa boa para a gente aí. Essa semana está garantida, porque se quem trabalhou 1 hora ganhou um denário, imagine a gente, né? Vamos ser bem remunerados. E aí eles receberam, esses que trabalharam o dia inteiro, um denário. E eles reclamaram: nós recebemos toda a carga do sol, né? e o dissabor de trabalhar, né? No calor, e estes aí que vieram no final do dia vão receber a mesma coisa que eu e os meus companheiros. E aí o senhor da vinha fala: eu não fiz injustiça contra vocês. Não fiz injustiça porque o que é que eu combinei? Um denário. Toma o que é teu e vai embora. Eu quero dar a estes outros o mesmo que eu dei a vocês. Será que eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Ou te incomoda o fato de eu ser bom? Disse o senhor da vinha. Você está incomodado pelo fato de eu ser bom? Então, isso ilustra muito bem esse relacionamento de Deus sem a compreensão da graça, né? Porque parece que a generosidade de Deus com as pessoas que, segundo os nossos critérios, não merecem, parece uma baita de uma injustiça. E esse sentimento no coração não é um sentimento que deve existir na nossa vida, porque Ele é bom e Ele faz o que Ele quer com o que é dele. Será que Ele não pode fazer o que Ele quer com o que é dele? Não, Deus faz e Ele é generoso, porque no final das contas, se a graça é um favor imerecido, é porque todos estão em pé de igualdade na mesma situação. É bom sempre repetir: se você está na presença de Deus, porque o Senhor te escolheu, porque o Senhor catou você de onde você estava e te chamou e te deu oportunidade, porque a porta da graça foi aberta, porque o Evangelho atingiu você de cheio e te deu uma nova chance. E é só por isso. Então esse sentimento existindo no nosso coração nos traz um outro tipo de abordagem, inclusive na nossa oração, né? Nos tornamos menos lamuriosos, menos queixosos, porque isso vem na forma, né, de gratidão e de bênção, daquele que encontrou realmente a pérola de grande valor, o tesouro escondido, né? Nos sentimos grandemente privilegiados. É a compreensão da graça de Deus, são os resultados da graça de Deus impactando o nosso relacionamento, né? Vamos parar com essa história de fazer conta, quem merece mais, quem merece menos. Isso aí não é resultado de uma mente que foi realmente irrigada pela compreensão da graça de Deus. Então impacta o nosso relacionamento com Deus e também impacta o nosso relacionamento com o próximo. E o primeiro resultado é a nossa disposição para perdoar. A explicação que Jesus Cristo dá sobre o dever de perdoar, ela está bem expressa, sobretudo na minha visão, na parábola do credor incompassivo. Parábola do credor incompassivo. A maioria aqui deve conhecer. Era um homem que devia uma grande quantidade de dinheiro para um rei. E depois ele começou a chorar, né? Choramingou muito. Ele falou: tá bom, meu filho, eu te perdoo, vai embora, vai em paz, não precisa me pagar não, tá bom? E aí quando ele encontra um outro amigo, um outro conservo, que devia muito menos, e esse conservo fez a mesma, né? Se esvaiu em lágrimas, pediu misericórdia: tenha paciência que eu vou te pagar. E falou: de jeito nenhum, você vai à prisão, você vai se tornar escravo, e você vai ter que me pagar até o último centavo. E aí o rei tomou conhecimento e falou: vem cá, eu te perdoei aquela dívida toda e você não é capaz de perdoar uma dívida pequena? Agora você vai
ser punido por isso. Então ilustra muito bem o que é o perdão no final das contas. É o entendimento de que nós recebemos a anistia, a remissão, e fomos zerados na nossa dívida que era impagável. E se ela era impagável e era uma grande quantia e fomos perdoados por aquele que tem, e o único que tem a capacidade e a prerrogativa de julgar, quando nós somos credores de ninharias, de bagatelas, de mixarias, nós devemos perdoar. Devemos perdoar porque não temos cacife para reter pecado de ninguém, porque nós não estamos na condição de deuses. Se nós formos perdoados, nós não podemos ter, e vamos falar de uma maneira bem coloquial, nós não podemos ter a cara de pau de não perdoar, depois de tudo que o Senhor fez por nós. Isso é compreensão da graça de Deus. Não podemos ter estômago para ainda anotar as dívidas das outras pessoas, de armazenar na geladeira os nossos ressentimentos. Vai que eu preciso, e a gente vai procurando os arquivos, para usar contra os outros, que isso também seja colocado à parte, que possamos não fazer com que os erros dos outros influenciem os nossos relacionamentos com as pessoas. E assim nós viveremos também uma vida impactada pela graça de Deus. Quem recebe graça também doa, também tem essa compreensão de que ele não está numa posição para não perdoar. Nós não podemos, não faz sentido não perdoar, porque tudo foi perdoado na cruz de Jesus Cristo. Ele falou, olha, está consumado em seu favor. Então isso tem que inspirar o nosso coração para que também sejamos perdoadores. Nem sempre é fácil, é claro, nem sempre é fácil. Mas como você deve saber muito bem, o perdão ele se dá muito mais no campo da decisão do que no campo do sentimento. Então se nós resolvermos o lado decisório do perdão, o lado sentimental e emocional também será curado pelo Senhor. Mas o importante é que a gente tenha um ato de fé e perdoe essa dívida e possamos achatar o tamanho dessa dívida e fazer com que ela seja redimensionada, considerando que a nossa dívida era impagável. Então é impossível sermos perdoados e não termos essa relação de reciprocidade com o nosso próximo. Muito importante. Outra coisa também sobre o impacto da graça de Deus está no Sermão do Monte. Jesus Cristo falou que nós devemos fazer o bem independentemente da resposta que vamos receber das pessoas. Emprestai sem esperar nenhum pagamento. Orem pelos seus inimigos, disse Jesus. Faça o bem sem esperar nenhum pagamento. Sabe por quê? Jesus disse. Porque o vosso Pai Celestial, ele é bom até para com os ingratos e maus. Então, se vocês têm essa filiação com aquele que é assim, sejam assim também. Dureza, Então, nós devemos ser bons até com os ingratos e maus, porque Deus é dessa forma. Deus tem esse temperamento, Deus tem esse jeitão, e nós temos esse DNA, porque fomos gerados pela palavra da verdade. Nós não fomos gerados nem pelo sangue, nem pela carne, nem pela vontade do homem, mas por semente incorruptível pela palavra de Deus, que é viva e eterna, está escrito. Então, se nós fomos gerados por Deus, então devemos também, claro que é um caminho, precisamos caminhar nesse sentido de termos também desse coração de Deus. Isso é tão importante porque traz saúde para o nosso sentimento, para as nossas emoções. É muito ruim quando qualquer atitude nossa em favor das pessoas, ela vem acompanhada de uma expectativa de resposta, mesmo que seja de gratidão, porque a vida é dura, e muitas vezes as pessoas não são gratas pelas coisas que fazemos. Muitas vezes a nossa expectativa não é atendida. E aí como é que fica? Vamos deixar de produzir frutos? Vamos deixar de manifestar o caráter de Jesus? Não. Se nós somos pessoas que compreendem o que é a graça de Deus, assim como Jesus, que nos reconciliou quando nós ainda éramos inimigos, ele valorizou o inimigo, quando ele morreu
por nós, sendo nós ainda pecadores, nós vamos, né, surfando nessa onda de graça e entendendo que também nós, se fazemos alguma coisa, ainda que recebamos como prêmio, como resposta, né, o beijo da traição, como foi Jesus Cristo, né, ainda que aquele que come do nosso pão levante contra nós o seu calcanhar, ainda assim perseveraremos no bem, porque isso tem a ver com um novo nascimento, com uma natureza que é dessa forma. Utilizando as observações de Jesus sobre os lírios do campo, né? Os lírios do campo, eu até tinha aqui um tempo atrás, mas depois que morre, né? Ele tem aquele bulbo, né? Do lírio, e parece que tem que conservar em geladeira, tem um processo, e ele a flor depois pode eclodir de novo, mas não deu certo aqui em casa. Mas ela desabrochou, pelo menos a gente teve a oportunidade de ver uma vez, aquela flor linda, né? O lírio. E veja, independentemente das testemunhas, se tem gente vendo ou não, o lírio, ele vai seguir com a sua própria natureza. Seja o lírio na minha casa ou no campo, o lírio do campo, eles vão mostrar sua beleza independentemente de pessoas para aplaudirem e para reconhecer a beleza da flor, né? Para pegar esse gancho. E assim deve ser comigo e com você. Se nós somos e temos o caráter de Cristo, nós fazemos por uma questão de natureza. Então isso não depende da reação das pessoas ao nosso jeito de ser. Quando Jesus Cristo disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, qual é a relação entre o esfriamento do amor e a iniquidade das pessoas? Por que ele fala isso? Porque não é assim que funciona. Quando você ama, quando você segue em fidelidade às Escrituras e como resposta você recebe iniquidade, a tendência é esse amor arrefecer, é nós perdermos esse ânimo. Poxa, mas só eu? Quer dizer que como resposta eu recebo a ingratidão apunhalada, não é? Vale a pena seguir? Então é um questionamento que pode ocorrer no meu coração, no seu coração. Isso a começar pela nossa casa, né? A começar pelas farpas das quais somos vítimas, e pode acontecer com você, né? Às vezes com o cônjuge, com o filho, com o pai, com a mãe. Então nós devemos perseverar em sermos como Jesus, porque se trata de uma questão de natureza, independentemente da resposta das pessoas. É fácil falar? É claro que é fácil. Nós temos sentimentos, nós temos expectativas, mas isso não pode ser um impeditivo para que a nossa natureza em Cristo seja abafada. Nós não vamos mudar, né? O lírio não vai deixar de desabrochar pelo fato de que alguém não gostei da cor, né? Ou porque não recebeu o aplauso das pessoas, ou porque não recebeu o reconhecimento. Nós vamos seguir o nosso caminho de servos do Senhor, de filhos e filhas, porque de fato nós fomos transformados e conhecemos a graça de Deus. Que não sejamos vítimas, né, das pessoas e das circunstâncias, que sejamos agentes da história pela graça de Deus, né? Porque na realidade, quando nós temos boas desculpas, isso acaba sendo acaba tendo um efeito paralisante para o nosso crescimento espiritual, não é verdade? Se você tem uma história de vida, né, talvez de rejeição, de pessoas que não te ajudaram, o pai, a mãe, ou alguma circunstância hoje, não é? O patrão que não te reconhece, não é? A esposa que não dá o verdadeiro reconhecimento ao seu trabalho, ao seu esforço, enfim, não é? Todos esse conjunto, né, de aspas, né, ingratidões das pessoas, na verdade acabam funcionando como munição para a gente dizer, tá vendo, olha, eu sou vítima do sistema, por isso que eu sou assim. Nós às vezes não reconhecemos, mas às vezes existe uma ideia, né, bem arraigada no inconsciente.
Então, se nós temos as pessoas a quem culpar, parece que a gente se justifica. Isso não é bom. Nós devemos realmente tomar as rédeas, né, da nossa história, submetidos a Cristo, e reconhecer que só a graça de Deus, vai fazer com que sejamos frutíferos e que sejamos uma bênção. Que o Senhor nos ajude a ter uma nova mente para compreender que temos que ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com as pessoas, pautado pela graça de Deus. Porque, repito, a graça de Deus não é só um mecanismo de levar as pessoas para o céu. É um jeito de viver hoje. É uma maneira de caminhar com Deus e com as pessoas. Que o Espírito de Deus te esclareça e complete essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.